Um tema, né, que sempre aparece, principalmente nas histórias de Velho Oeste, é a fuga de prisioneiros, né, de penitenciárias, delegacias e tudo. Mas o legal, se você perceber, é que sempre ela terá duas vertentes, né, correrá para um lado ou para o outro, ou seja, ou será sobre toda a preparação, né, para realizar a fuga, né, ou a fuga aconteceu e toda a odisseia que será para recuperar os fugitivos. E é nessa segunda vertente, né, ou seja, os presos fugiram, vamos resgatar eles, que se passa, que tem tempo que eu não falo, né, das mensagens de Tex. Vou comentar hoje da edição 612 e 613. Os fugitivos, justamente disso que a gente estava falando. Cara, como sempre, uma história de Tex, você pode ter certeza que é sempre acima da média. E essa aqui não ficou para trás. Então, hoje eu vou comentar um pouquinho dessas mensagens de Tex aqui. Os fugitivos. Bora lá. Vamos lá. Eu tô ainda nessa saga de poder comentar sobre essas mensagens de Tex. Cara, eu tô muito, mas muito atrasado, assim. Eu tô adquirindo todas que saem, né? Mas em termos de leitura eu tô muito atrasado. Atualmente já tá na 631. Eu vou comentar 612, 613 hoje. Mas enfim, calma que vai chegar. Vou tentar adiantar essa leitura e fazer, nem que seja vídeos seguidos sobre mensagem de Tex, mas eu vou fazer isso aí. Para caso você seja marinheiro de primeira viagem de Tex, já conheça Bonelli, alguma coisa, mas primeira viagem de Tex, ou, né, tá iniciando. As historinhas mensais, elas não seguem uma cronologia, tá? Não é porque essa aqui começa na 612 e termina na 613, que a 614 vai ser a continuação dessa. Não existe uma cronologia, tá? Geralmente, começa uma edição, termina na outra. Geralmente, mas às vezes uma edição única, às vezes são várias edições de uma história só. Mas, para sua alegria, as mensagens de Tex, as histórias de Tex, assim, dependendo da coleção que você estiver fazendo, ela sempre será acima da média de muita coisa que a gente vê por aí. De heroísmo e tal, mas é uma história de Velho Oeste, cara, que sempre vai ter um roteiro inteligente, uma sacada em alguma situação bem inteligente, bem legal, e que eu tenho certeza que você vai gostar muito das histórias de Tex. Caso você seja, né, iniciante aqui no canal, os primeiros vídeos ou o primeiro vídeo que você está assistindo, eu comento de vez em quando as mensagens desse personagem que me cativou faz tempo. Eu faço questão de fazer isso. Lê a mensal e comento a história. Eventualmente eu comento algumas outras histórias de algumas outras coleções que existe de Tex, que a Mitos publica. E eu falo sempre, tá? Porque se eu for falar de todas as histórias de Tex que eu gosto, eu vou falar só de Tex. O canal vai ser só Tex. E a minha ideia não é essa. Mas todas as histórias de Tex eu tenho certeza que você vai gostar. Algumas ou outras são mais ou menos. Mas essas histórias mais ou menos, se você for pegar alguns outros quadrinhos de outros gêneros aí, você vai ver que essas mais ou menos são muito boas. Enfim, como disse no início do vídeo, essa história que vai tratar de fugitivos que fugiram de uma penitenciária federal. Só que, no ato da fuga, um xerife que levava alguns prisioneiros, ele foi assassinado. E um detento, ele foi erroneamente acusado do crime, mas também fugiu. Só que esse detetive, esse xerife que foi assassinado, ele simplesmente é amigo de Tex e Carson. A dupla dinâmica dessas histórias aqui. Aí a história começa a se desenvolver. Eu não vou contar muito de detalhe, porque também vai ficar chato. E, assim, eu não gosto de comentar a história, só vou dar
uma abraçada nela para você entender o que é. Dos presos que fogem, um vai se encontrar com a sua gangue, né? Ele e o irmão, mais 6 pessoas, que é o Frank Decker. E ele descobre que outros fugitivos, né, que fugiram, os outros detentes que fugiram, um deles esconde uma grande quantidade de ouro, de outros assaltos, de outro roubo que ele fez antes de ser preso. E junto com esse cara, existe um detento novato no mundo do crime, vamos dizer assim, que se chama Greg Taylor. Esse Greg Taylor está sendo falsamente acusado de ter assassinado o xerife. Mas enfim. E no encalço deles está Tex Carson. A história não é uma simples perseguição de gato e rato. Não é isso. 2 grupos de fugitivos pegaram direções opostas, né, diferentes, quando fugiram. Um está indo atrás do ouro que escondeu, né, junto com esse jovem que está sendo falsamente acusado. O outro grupo sabe disso e está indo atrás dele para poder recuperar o ouro. E Tex atrás, indo para tentar pegar todo mundo e levar de volta para a cadeia. A história não é uma história simplesinha de perseguição ali, não. Existem muitos poréns que vão acontecendo no decorrer da história que, cara, deixa a história sempre muito... Você fica apegado com a história, querendo saber realmente o que acontece, o que está acontecendo, o que vai acontecer nos fatos seguintes. A dupla, né, que participou dessa edição dessas 2 mensagens aqui, no texto no roteiro é Jacopo Rauch e nos desenhos Giuseppe Prisco. Os 2 são famosos nas histórias de Zago, né? São roteiristas extra-zagorianos, vamos dizer assim. O roteirista já participou de algumas outras historiezinhas curtas de Tex, inclusive também numa mensal. O desenhista não, pelo menos que eu me lembro, e é a primeira vez que eu vejo nele numa mensal de Tex. Se eu não me engano, não me lembro não, se eu chutar aqui eu posso estar errado, então eu prefiro não chutar. Mas enfim, já são roteiristas da Bonelli, porém são mais frequentes em Zago. Mas isso não quer dizer não, por quê? Caso você não saiba, todas as histórias de Tex, elas são pensadas no preto e branco. E você pode até se torcer o nariz e dizer, meu Deus do céu, preto e branco? Cara, você está redondamente enganado. Eu conheci Tex no preto e branco. Tem algumas edições que eu faço aqui que são coloridas, hoje são colorizadas. Às vezes você sente uma coisa diferente. Por quê? Os detalhes que eles colocam, né, que os desenhistas fazem nos desenhos preto e branco, cara, são perfeitos. Eu não conheço, pelo menos não vi ainda, pelo menos em Tex e alguns outros personagens da Bonelli que eu vi, nenhum desenhista ruim. Muito pelo contrário, todos eles são muito bons. Os roteiristas também não ficam para trás. Então, fica o convite aqui para você. Caso você não conheça Tex, esteja interessado em conhecer, já ouviu falar, fica curioso, comece pelas mensagens. Não fique ligado em cronologia, porque cronologia de Tex é um pouco complicado. Minto. Recentemente a Mitos lançou o primeiro ônibus de Tex, que vai lançar as histórias deles, vamos dizer assim, cronologicamente, tudo organizadinho, mas isso bem de lá de trás, tá? Então, caso você já queira conhecer logo agora, pode pegar, você não vai ficar perdido de forma alguma. Alguns personagens podem aparecer aqui e ali, mas sempre vai ter uma legendazinha dizendo onde ele apareceu ou então o que aconteceu anteriormente. Então, pega, você não vai ficar perdido. Eu não fiquei, tá? Eu acompanho o Tex há 3, 4 anos mais ou menos. Eu não fiquei perdido. Sim, você fica curioso para querer saber mais alguma coisa, mas com o tempo você vai lendo, você vai entendendo. Pode acompanhar, pode pegar Tex, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Pega por mensalzinha, tenta pegar sempre pela mensal que inicia a história, nunca a mensal que é do meio da história. Que aí sim você vai ficar perdido com a história. Então, mais um vídeo falando das mensagens de Tex, dessa vez a 612 e a 613, Os Fugitivos.
mensagenzinhas que não deixam cair a peteca de forma alguma. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!